acho que é importante muita gente se conhecer. Acho que as pessoas, elas não se conhecem, né, fisicamente, emocionalmente, e a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue ver o que a gente precisa de ajuda. Então, assim, é dor de cabeça de fome, de sono, de estresse. Por que eu tô com essa dor de cabeça? Por que ultimamente eu ando tão estressado? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um TurnCast. Estamos aqui diretamente do estúdio da Turnit Brasil, na Parada Inglesa Zona Norte de São Paulo. Do meu lado aqui, Leandro. Isso aí, bem-vindos pessoal. Já aproveito para convidá-los a curtir e compartilhar esse episódio, que vai ser muito interessante. Esse assunto sempre nos pedem para trazer, e hoje trouxemos uma profissional expert no assunto, que é a Natália Freitas. Ela é diretora da clínica Aili, psicóloga, mentora, especialista em psicologia hospitalar e coautora do livro O Psicólogo no Hospital, Hospital Israelita Albert Einstein. Seja muito bem-vinda. Seja Muito bem-vinda. obrigada. Um pequeno currículo, né? Fiquei muito Mas feliz pelo muito- convite. Muito obrigado por A gente Imagina. aceitar o agradece. convite. É um tema que está super na atualidade. Acho que Saúde mental. é difícil você conhecer alguém que ou não está sofrendo com alguma ansiedade, alguma crise de pânico, ou conhece alguém que está passando por isso, Verdade, né? É verdade. muito comum, né? De repente, assim, não sei se eu posso dizer do nada, mas parece que quando a gente era criança, né, na minha adolescência mesmo, era muito difícil você encontrar alguém assim. Era raro os casos. Eu não sei se você tem esse mesmo diagnóstico, como que você enxerga isso? Na verdade, a gente assim pensa que sempre existiu, né? As patologias, as doenças, as dificuldades. Eu acho que teve um grande aumento de estudos de tecnologia a nosso favor, né? Então, assim, não só coisas novas apareceram, né? Novos diagnósticos, enfim, através dos estudos, como antes pontos, sintomas, comportamentos que não eram vistos e hoje eram, né? Então, parece que teve esse aumento. Mas, na verdade, algumas coisas sempre existiram, só não era falado, Não era falado, tinha credibilidade. não tinha aquela As lente pessoas de não tinham aumento, conhecimento, né? Exatamente. Então dá essa impressão de parece que tem muito autista, muito TDAH, muita Mas depressão. não se falava antes, né, sobre. A gente acredita que teve um pouquinho dos dois, né? A nossa vida tá muito complicada, né? Correria, pressão, metas, objetivos. Então só isso já prejudica o emocional, mas a descoberta de bastante sintomas e patologias. Aí juntou os dois. E a aceleração de tudo, né? Hoje, eu sempre ouvi alguns psicólogos falando que o nosso cérebro não foi treinado para essa quantidade de informações nessa velocidade, né? Então, a ansiedade meio que não tem por onde escapar. E né? assim, as informações que chegam vêm de todos os lugares e a gente nem sabe se são verdadeiras, né? Porque Sim. antigamente, eu sempre costumo falar que quando a gente era mais jovem, nossa informação basicamente era a biblioteca. Então você ia lá, você tinha poucas informações, assim, se você colocar na balança do que você tem hoje, mas as informações que você tinha eram verídicas, né? E eram informações que eram filtradas. Hoje não, hoje qualquer um pode pegar o celular, abrir, postar alguma coisa e assim, a informação, tendo ou não conhecimento, sendo verdade ou não, ela Exatamente. começa a circular na sociedade, né? Isso melhorou bastante, o acesso à informação. Até a gente estava comentando, né? Quando procura ajuda, admitir que está doente, né? Sim. Que precisa de terapia. Eu acho que, assim, é muito bom esse acesso. Sim. E a gente, como psicólogo, não é que a gente fala mal da tecnologia, né? Mas a maneira como a gente usa, a frequência, a quantidade, o que eu vou fazer com aquela informação, é aí que está o ponto. Então, é muito bom o acesso, igual você falou, era muito dificultoso, você tem que ir na biblioteca. Nossa, que eu gastei de xerox na época, né? Sim. Mas hoje, assim, tá mais fácil, Mais mas fácil. mesmo assim as pessoas têm dificuldade de usar. Sabe uma coisa que eu tenho prestado atenção? No dia a dia, a gente se acostumou tanto a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sim. Por exemplo, hoje é normal você estar assistindo televisão, conversando com alguém e no celular. Sim. E quando você fala, não vou falar com ninguém, ou não, pelo menos quando a gente fala, eu tô falando por mim, tá? Vou sentar pra assistir televisão, parece que começa a me dar ansiedade, tipo, tá faltando alguma coisa. Aí eu tenho que pegar o celular pra olhar, eu tenho que conversar com alguém, eu não consigo sentar e ficar assistindo televisão assim, completamente desligado. A não ser que for uma coisa assim que me prenda muita, muita atenção mesmo, mas no maioria das vezes... Ou também aquele sentimento de você estar num momento de lazer e você achar que tá perdendo tempo, né? Você Do fica aquele sentimento de descanso. vazio, né? Você fala, nossa, pra eu estar produzindo, eu tô aqui parado sem fazer nada. Descansando ou dormindo. Eu tenho vários pacientes que reclamam disso, que se angustia porque não consegue relaxar, não consegue descansar,
porque é um momento que poderia estar adiantando, poderia estar trabalhando, poderia estar lendo. E aí eu falo a importância de a gente se organizar e ter rotina e ter momento, assim, de descanso de pausa. Né? A gente tá numa geração que é tudo muito rápido. Eu vejo pessoas falando assim, pedindo Uber. Nossa, 5 minutos vai demorar. Tipo, 5 minutos. E a gente ficava meia hora no ponto de não ônibus. Não era? E aquele ônibus não vinha. E a gente nem tinha um aplicativo de chegada do ônibus, né? Então, eu vejo muitas pessoas lá no prédio quando eu vou embora. Nossa, 5 minutos, vai demorar mó tempão. Eu falei, gente, é só 5 minutos. Nós somos muito imediatistas e isso acaba criando essa ansiedade coletiva, né? Então, todo mundo vive num ritmo muito louco e esses momentos que você se conecta com você praticamente não existe, né? Não. E aí, quando vai ao psicólogo, imagina que aí dá essa desacelerada que a pessoa toma consciência, né? Pera, tem uma coisa errada no meu ritmo. Primeiro que a gente não deixa usar celular, claro, tirando emergências, mas assim, é um momento de troca, mesmo que for online, então tem gente que já fica desconfortável, né? Porque não tem o telefone, né? Isso que você falou da rapidez, o que tem na terapia também que as pessoas ainda têm um preconceito. Todo mundo acha que a terapia para você melhorar vai demorar anos, né? Se a gente for falar no começo da terapia, da psicologia, lá do Freud, né? O pai da psicanálise que começou, sim, tinha uma vertente de, sei lá, as pessoas ficarem 20, 30 anos na terapia, porque era da época. Hoje, a gente tem formas de tratamento mais rápidos. Não que 1, 2 sessões você já vai melhorar, mas a gente tenta trabalhar com o paciente para ele também ter uma melhora rápida e depois ele ter alta. Então, quando as pessoas vêm falar de terapia, falam assim, até eu acho que é legal, seria interessante, mas aí quanto tempo eu vou ficar lá? Quantas sessões eu preciso? É a primeira pergunta que eles fazem quando chego. Eu não sei, diferente do médico, que eu falo, toma 5 dias de antibiótico, você vai melhorar. Não sei porque eu não sei o andamento daquele paciente, daquele sintoma, se vai melhorar ou não. E as pessoas querem tudo rápido. Um remédio, ir pra academia já emagrecer numa semana. Então, às vezes a gente vê que a terapia também entra nesse ciclo de ser rápido e melhorar logo, e já querer ver resultado. Qual é o diagnóstico assim mais comum que chega lá pra você? Olha, antes tinha, eu vou falar para vocês, né, o padrão, mas depois da pandemia, muitas foi um divisor de águas, né? vieram que não chegavam na clínica, assim, era muito difícil. Tem patologias que nunca chegam, mas depois da pandemia eu acho que se agravou. Então, assim, ansiedade, depressão, crise de pânico, transtornos alimentares aumentou bastante. Então, eu falo de bulimia, anorexia, compulsão alimentar. Tem muita gente também que se corta, né, que são os borderlines, então... O pessoal que faz o corte, né, aqui ou na perna. Ideação suicida aumentou muito. E assim, todas as idades ou tem uma idade mais, assim, que dá pra gente falar mais jovens, mais pessoas idosas? Então, eu até fiz um evento outro dia e aí eu até tava falando isso. A gente tinha antes uma faixa etária, né, adolescente, mais ou menos a nossa fase adulta, né, 40, 50 anos. As coisas vêm piorando na saúde emocional. Por mais que as pessoas estão procurando ajuda, eu vejo que as pessoas estão cada vez mais doentes. Então, o que a gente está tendo? Crianças com patologias que, na verdade, isso ia manifestar mais para frente, e idosos. Então, vamos pegar a ideação suicida que teve o Setembro Amarelo agora. Né? Antes, a gente via adolescentes, jovens, né? Hoje, lá na clínica, por exemplo, eu tenho crianças de 7 anos com ideação suicida. Nossa. Que antes a gente não tinha. Pelo menos quando eu me formei há quase 10 anos atrás, jamais atendia uma criança com ideação suicida, né? E idosos também, porque a nossa população está morrendo mais velha, né? E às vezes mais precário, com mais dificuldade. Então vem um sentimento de ser um peso, de dar muito trabalho. Então os idosos também estão apresentando essas demandas. Então hoje, precisa eu te falar que tem uma idade específica? Não. Infelizmente a gente pegou todas as idades. Sabe que eu estava lendo essa semana, que existe agora uma cápsula da eutanásia, né? Não lembro que país que existe, que, se eu salvo a minha memória, se eu estiver enganado, que tem as pessoas que não têm condições de moradia, ou elas não têm ali condições de se manter, elas têm a opção de praticar a eutanásia nessa cápsula. Eu achei absurdo que isso exista e acho que foi usado irregularmente em um país que não estava autorizado. Foi preso, a pessoa foi também. presa, então como estamos caminhando, né, com relação a essa parte psicológica? Ao invés de você tentar resolver, você quer abreviar algo que você não quer lidar com aquela situação, né? Sim. Como que você enxerga essa parte? Na verdade, assim, não dá para medir o sofrimento, né? Acho que é tudo muito difícil, mesmo sendo o mesmo trauma, cada um vai reagir de uma forma diferente,
né? E como a pessoa vai reagir vai depender da personalidade, das estratégias, de tudo que aprendeu. Então, o que eu vejo é que falta um pouco dessa maturidade emocional, da inteligência emocional que hoje está na moda, né? O termo. Então, acho que assim, por essa falta de maturidade, de inteligência, eu vejo que as pessoas não têm esse preparo para lidar. E é muito mais fácil você acabar com um problema. Por exemplo, num relacionamento. É mais fácil você terminar do que você tentar consertar o relacionamento. Né? Por mais que o término seja difícil, mas é muito mais fácil você ir lá e acabar com o sofrimento. Então, por exemplo, o suicídio, que foi um suicídio observado, né, visualizado, é mais nesse sentido, né, de você estar querendo acabar com o sofrimento ao invés de resolver. Por isso que a gente fala que essa dificuldade, às vezes, da ideação suicida ou até realmente a morte, não é nem um ato de coragem, é um ato de desespero mesmo. Né? Não é uma questão, eu tenho coragem de me matar, não, eu tô desesperado porque eu não tenho mais o que fazer, solução, uma saída, e a morte é uma solução, né? Então, não sei se, eu nem me aprofundei, vou até depois dar uma olhada, se quiseram talvez dar uma acolhida, uma diminuída, talvez no trauma nesse momento, mas a ideia não é isso, a ideia é que a pessoa melhore. O que eu li é que o governo colocou alternativa, você não tem como se manter, você não tem condições, né, de moradia, nada, você pode escolher, da pessoa, né, acabar com a sua vida. Eu achei tão absurdo, porque a gente vê aqueles episódios de Black Mirror, né, você fala, nossa, é tão distante, né, mas você vê isso acontecendo na realidade e as pessoas optando por isso. É difícil porque se a pessoa já está numa condição de vulnerabilidade, se ela já está emocionalmente abalada, como que ela tem esse poder de tomar uma decisão tão importante que não é irreversível? É isso que eu ia falar. As pessoas que elas estão em sofrimento, dependendo do grau, do nível, elas não têm discernimento, elas não têm uma consciência adequada para tomar qualquer decisão. Por isso que, assim, pacientes que tentam suicídio, ou a gente interna, seja numa clínica ou a domicílio, e fica em observação. Porque não quer dizer assim, ela quer se matar, então eu vou deixar. Não, ela não tá tendo esse discernimento de que a morte realmente é ruim, que não pode, que ela tem outras alternativas. Então, é isso que você falou. Como é que eu vou deixar uma pessoa escolher se ela não tá bem para escolher? Né? E é uma coisa que não tem como voltar. Como você volta atrás? Não tem como. E assim, nós somos professores também, né? E em sala de aula, trazendo para esse universo mais infantil, nós vimos muitos casos de alunos nesse período de 12, né, Vitor, até 16, 17 anos, com esses comportamentos a gente vê que a pessoa já mudava, que ela ficava mais quieta, mais introspectiva, não socializava mais com os outros, e você via que pelo semblante a pessoa estava vazia, né? E nós até sugerimos na época uma palestra de uma psicanalista para poder ajudar, e ajudou um caso específico ali que a minha estava em vias de tentar alguma coisa. Só que o que nós vemos é que os pais tentam colocar um psiquiatra ali para dar o remédio. Olha essa menina específica, ela tomava remédio para dormir e para acordar com 16 anos. Aí você pensa, como que ela, com 20 e poucos anos essa menina vai sobreviver? Ela vivia dopada. Então ela não rendia nas aulas, você vê que ela ficava vazia. Então, como que tão cedo, né? Tomar e a gente percebia que um dos principais efeitos colaterais que ficou foi a sensação de irritabilidade. Então, qualquer coisa irritava ela, que ela perdia o controle, ela estressava, ela com quem tivesse ao redor dela. E ela não era uma pessoa assim, uma criança assim. E a gente via isso acontecendo com mais casos, assim, nos últimos 1 ano e meio, por exemplo. Então, como que você enxerga isso? Como que os pais que estão nos vendo podem identificar esses sinais de quando o filho tende a mudar e ir para esse lado mais obscuro, e como que ele consegue reverter isso, porque no dia a dia louco que a gente vive, às vezes passa desapercebido, né? O celular está ali, cada um, né, dentro de casa olhando seu celular, então a gente não percebe esse comportamento. Como que os pais poderiam ler esses sinais? Tá, tem bastante coisa que eu vou me aprofundar, que eu acho que é super importante a gente falar. Primeiro, assim, os pais, eles se ocupam muito, né? De dar conta, de fazer de tudo, de ensinar de tudo. Eu acho que a partir do pressuposto de que vai errar, vai ter falhas e tá tudo bem, né? O ser pai não vem com um manual, né? Então, acho que primeiro é acreditar e aceitar isso. Segundo, eu acho que assim, os pais, eles precisam ver o que eles têm de dificuldade, porque essa dificuldade vai passar para os filhos também. Então, por exemplo, que eu tenho na clínica, muitos adolescentes que estão na fase de sexualidade, de primeira vez, não conseguem abertura com os pais, porque é errado, porque não pode, porque vai ficar grávida, porque não sei o que lá, e não tem ninguém para conversar, e acaba fazendo errado porque vai procurar na internet, vai conversar com alguém. E às vezes, assim, não é que os pais têm alguma questão, não conseguem falar, têm dificuldade de falar. Então, acho que primeiro os pais precisam, assim, sanar essas dificuldades.
né, de conseguir conversar com o adolescente ou com a criança, mesmo uma criança pequenininha, ela tem um entendimento. Tem muita gente que fala, não, mas ela é pequenininha, ela não entende. Não, ela entende sim, ela repete, ela tá observando, ela tá entendendo. Então, estimular esses momentos de bate-papo, de troca, de informação, né, porque assim, é mais fácil vocês aceitarem os filhos e ter eles perto e você conseguir ser uma fonte de informação, do que você vir com um tabu ou com uma dificuldade e você acabar distanciando, porque quando você fala, aí só fica no celular, não sabe o que está acontecendo, o que está acessando na internet. Então, promover esse bate-papo, e por isso que tem alguns pais, eu já tive esses casos, que ficavam com ciúmes do psicólogo. Ah, porque ele só te conta, ele quer falar só com Sério? você, criança não quer sair da sala de terapia, o que você faz? Que eu não tenho. Não sabia dessa vertente. Tem Já ouvi muitos falar. pais que ficam com ciúmes. Por quê? A gente tá prestando atenção, a gente conversa, não tem E eles julgamento. são tão carentes É. nessa fase, até os 16, 17, são muito carentes. Sabe uma Exatamente. coisa que eu percebo muito, que os jovens, né, do colégio me falavam, é que eles iam conversar com o pai ou estava no celular, ou tinha que parar para atender alguma coisa de serviço, ou tinha que atender alguma ligação, não estava 100% focado, não Sim. tinha aquele momento, olha, que seja meia Olho no hora, olho, é né? seu o tempo, eu quero falar de Isso. você. Não, era o celular na frente, então a pessoa contava, então não estava prestando atenção, estava pensando em outra coisa, então o próprio aluno falava, eu me sinto mal, porque eu não tenho meu pai comigo. Então acho que é por isso que quando chega na psicóloga, que aí você chega, você não, realmente, eu estou aqui para te ouvir, me conta o que está acontecendo, ele vê aquela mão que ele está procurando estendida e agarra essa oportunidade, né? Exatamente. E a gente faz orientação de pais, né? O tratamento infantil e adolescente, os pais participam também. Não juntamente na sessão, algumas vezes acontece, mas os pais também precisam passar pelo processo, porque a gente fica 1 hora, uma vez por semana, é muito pouco, né? Do que comparado aos pais. pequeno, né? Isso, então a gente sempre passa orientação, porque eles precisam levar, continuar, né? Esse cuidar dessa orientação em casa. Então, eu partiria primeiro nesse pressuposto. Essa questão da medicação, né? O que eu falo muito para as pessoas. Tem gente que acha que só tomar remédio funciona. E aí vem aquela frase, eu não quero ficar viciada no remédio, ou estou viciada no remédio. O que acontece? A terapia, ela, por si só, ela ajuda bastante, ela consegue segurar muita coisa. Só que dependendo do caso, da gravidade, do estilo do paciente, a gente precisa entrar com uma medicação para dar aquela ajuda. Então, assim, às vezes você só precisa de terapia e melhora, mas a partir do momento que você precisa tomar remédio, você obrigatoriamente vai precisar da terapia. Porque o remédio, ele vai diminuir sintomas. Agora, a causa daquele sintoma é só a terapia. Então, eu até brinco. Eu tenho problema com meu marido. O remédio não vai lá falar com meu marido e falar, vamos melhorar, por favor? Não. É a minha terapia, é a minha mudança. Então, por isso que precisa juntar os dois. E quando a gente tem isso que você falou, esses efeitos de dopada, tudo, a gente precisa mudar. Então, tem muita gente que tem preconceito de tomar remédio porque acha que vai ficar dopado, que vai... Não, se você começou a tomar um remédio e tá desse jeito, você tem que trocar. A ideia é que você tenha uma vida normal, faça suas coisas sem prejuízo e o remédio tá lá fazendo efeito. O máximo que a gente aceita é os primeiros dias, porque você tá acostumando ainda com a medicação nova, então ok, mas depois você tem que ter uma vida normal. Então, as pessoas, elas ficam presas. Não, eu vou viver dopada, eu vou viver dormindo. Se começou, muda. Tem muitos preconceitos e paradigmas ainda, né, sobre esse universo, né? Porque fica aquela eterna briga, entre aspas, entre o psicólogo e o psiquiatra, né? Toma um remédio, não toma, até você chegar no psicólogo, que dirá é psiquiatra. Então, acho que tem tantos caminhos que a pessoa ela demora para procurar ajuda, que às vezes quando ela procura já está ali meio que bastante coisa comprometida, né? Sim. Principalmente quando uma pessoa tem uma idade menor, que ela não sabe ainda lidar com sentimentos, tem hormônios, enfim, um monte de coisa ainda envolvida, ainda você, né, ter que lidar com as questões de escola, de cobrança, né? E Acho que a Natália levantou uma carga grande. um ponto, porque assim, eu comecei a dar aula em 2000 de 2000 a 2005 eu dei aula, era bem novinho. E era uma outra geração, era completamente diferente. Então eu lembro que tinha uns pais que falavam, meu filho tá de castigo, então ele vai pro quarto e ele não vai ter contato com ninguém. Hoje os pais têm acabam se enganando e falando, meu filho tá em casa, ele tá de castigo porque ele fez alguma coisa errada, mas ele tá trancado no quarto. Mas ele tá trancado no quarto fazendo o quê?
ele tá com a pior arma na mão, que é o celular, muitas vezes, ou com o computador. E ali, antigamente, você não tinha. Você ia pro quarto, você não falava com ninguém. Hoje você vai pro quarto e a informação, por isso, aquilo que você falou, a importância dos pais conversarem com o filho, porque, assim, às vezes, se você não tem esse respaldo, né, com o pai, ele vai procurar. Antigamente era na rua com os amigos. Hoje é com o pior, que é com gente estranha. Porque hoje, se você entrar numa rede social, você consegue se conectar com qualquer pessoa e a pessoa se abre e aí você tá vulnerável pro crime ali, né? As pessoas estão todas ali, então... Tem aquelas distorções, né, de face de voz. Isso. A gente lida tá um perigo hoje. Tá muito perigoso. Com tudo, né? Então é extremamente desafiador. Sim. Antes da gente mudar de assunto, posso falar do estúdio e da Larirock? Então, fazer uma pausa para que você possa tomar uma água rapidinho. Obrigada. Então, aproveitando, você que quer ter um podcast, quer tirar o seu projeto do papel, gravar cursos online, fazer gravações de vídeos para suas redes sociais, vem até o estúdio Turnity. Aqui nós temos toda a equipe de marketing, toda a estrutura para que você possa tirar o seu projeto do papel. Entre em contato agora pelo @TurnityStudio ou 977323801 e venha nos conhecer. Estamos aqui a 100 metros do metrô Parada Inglesa, então super fácil acesso. E aproveitando, dando esse gancho, temos um curso agora, podcast para iniciantes. O Vitor e eu montamos esse curso com muito carinho, contando toda a nossa trajetória nesses 4 anos de podcasts, antes de ter o nosso. Tudo que a gente passou de perrengue no meio do caminho está documentado ali no curso, para que você possa minimizar aí a sua trilha e você ter o seu sucesso. Então, já escaneei o QR Code, vai aparecer na tela, para que você tenha aí acesso ao curso. Tem uma grade bem bacana, espero que vocês gostem. E qual que é o diferencial aqui do nosso estúdio, né? O Leandro tá falando aqui de gravar e produzir conteúdo. Hoje, para você ter uma empresa, você que é prestador de serviço, você precisa colocar a sua cara no seu negócio, na sua empresa. Então, se você é um contador, é um médico, um psicólogo, como a doutora está aqui, enfim... Qualquer profissional, hoje ele precisa... Como que ele vai atrair seus pacientes, seus clientes? É falando sobre determinado assunto. As pessoas precisam se conectar. Hoje a gente está falando tanto da humanização, né? Então eu preciso humanizar isso. E como que a gente humaniza? Eu dando a cara, eu falando, eu trazendo um assunto, eu debatendo. Eu preciso mostrar para quem está em casa que eu tenho propriedade para falar algum assunto. E como que eu faço isso? Aqui no estúdio de podcast ou nos nossos ambientes aqui que a gente prepara e a gente instrui as pessoas, né, Leandro? Isso aí. E agora, só para finalizar esse bloco... Temos um patrocinador novo, que é a Larirock. Inclusive, enquanto o Vitor fala... Sim, para você que quer transformar a sua casa, o seu ambiente de trabalho com aquele aroma, com aquele cheiro que agrada, né? Muitas vezes você vai a algum lugar e você tem uma memória afetiva. Putz, esse cheiro me lembra tal coisa, esse cheiro me lembra shopping, né? Esse cheiro lembra, né, pessoas, né? É o marketing olfativo. É o marketing olfativo. Isso é muito importante, né? Então a gente está com a parceria agora com a Thaís, da Larirock, que ela tem as essências, assim... para todo tipo de ambiente, né, Leandro? E isso faz todo o diferencial. Aqui na Turnity, inclusive, a gente tem alguns lugares aqui estratégicos que tem esse ambiente. Tem o QR Code. Tem o QR Code aqui, na tela, aí você usa o cupom TurnCast10 e garanta 10% de desconto em todo o site da Larirock. E, inclusive, a Larirock mandou um presentinho pra você. Muito obrigada. Espero que você goste. Como você tem seu consultório. Claro, eu tava pensando nisso quando vocês estavam falando. Porque as pessoas, Quer abrir pra você? Claro. Fica à vontade. Como é o primeiro episódio. Primeiro, você que honra. privilegiada, hein? Aí você vai... E é super cuidadoso o trabalho que eles têm. Tem uma Sim, super caprichoso, né? Olha que delicadinho. Isso que vocês falaram é muito verdade, porque os pacientes, eles vão no meu consultório e até as cores, eu escolhi exatamente pensando no bem-estar, numa calma. Então, para onde eu vou, os pacientes... Já mudei 3 vezes de consultório, né? Os pacientes falam assim, nossa, é um ambiente aconchegante, essas cores... Né? E o cheiro também é terapêutico. Ele faz parte, né, do pacote. Exatamente. Né? Não só para proporcionar um ambiente mais calmo, quanto terapêutico, aromaterapia, se a gente for falar, sim, né? Se a gente for avançar. Sim. Nossa, que incrível. E você vai adorar, porque eles são as meninas da Larirock, a Thaís, né? Ela é farmacêutica, então ela que desenvolve as fórmulas. Olha, que massa, não é algo que você vai encontrar no mercado. Vou entrar em contato já, com certeza. Então você vai gostar bastante, tenho certeza. Muito bom, agradeço, gente. Imagina. Presente. Que gracinha. Nossa, que gostoso. Bom, né?
É maravilhoso. Espero que você goste. Você viu o cuidado que ela tem, Dana? Sim. Cada detalhe, então... que faz toda a diferença. Faz. Porque é o conjunto da obra, né, que Sim. faz a diferença, é a cartinha, todo o cuidado. Então, espero que você goste. Claro. E você de casa, conheça toda a linha da Liroc. São difusores, aromatizadores para casa, então vocês vão gostar muito. Só escanear o QR Code aqui que vai direto pro site, né, Leandro? Isso aí. E os meus pacientes, eles vão ver esse podcast. Vamos, Até pediram o link, então em breve vocês vão cheirar isso no consultório, tá? Tá chegando, leva amanhã. Isso aí, maravilhoso. Ah, muito bom. Vou pôr aqui no cantinho, tá? Tá bom. Claro. Deixa eu passar... Pode pegar. Que aí não... E um ajudante. Isso. Obrigado. A gente falou muito de ambiente escolar, mas agora eu quero falar um pouquinho de ambiente empresarial. Isso. Como que a rotina, né, esse estresse, ele pode interferir ou acaba colaborando, né, para o paciente ele desenvolver alguma... Como que eu posso chamar? Alguma síndrome, alguma anomalia? Posso fazer só um parênteses sobre isso? Uhum. Tem um conjunto de patologias ligadas a essa parte do trabalho que as pessoas podem desenvolver, porque eu acho que ninguém falou ainda sobre quais são as patologias envolvidas no ambiente, seja home office, seja presencial. Tem dentro disso que o Victor falou? Tem algumas que são comuns, assim, que a gente atende, que a gente vê, né? Então, como eu falei, propriamente a ansiedade, crise de pânico, a depressão, e aí eu falo todos os graus, né, que a gente tem. Tem o burnout também, e inclusive o burnout tá super na moda, né, agora. A gente tem também a síndrome do impostor, né? Então tem algumas patologias. Como que é a síndrome do impostor? Essa é nova. Vocês nunca ouviram falar? Já mais aplicada no trabalho, como que um gestor identifica ou a pessoa se identifica e fala que tem que procurar um psicólogo? Tá, a síndrome do impostor é assim, a pessoa, ela não acredita em si, ela não consegue ver as próprias qualidades, né? Que ela é boa, que ela tem uma visão boa, um trabalho bom, e aí quando tem alguma promoção, né, algum reconhecimento, alguma premiação, de vez ela olhar que foi por mérito dela, né, por trabalho dela, tudo, ela vem com uma ideia que é assim, não tinha ninguém, e aí me escolheu lá, foi sorte, né, me acharam lá, minha mãe mandou, então vai você. Nunca por um reconhecimento. Mais ou menos como um vitimismo, assim? Não como vitimismo. A pessoa... Tem muitos pacientes, inclusive... Ela não é digna daquilo. Fala que não é digna, né? De que realmente foi sorte, não pelo merecimento dela. Não consegue ver só os lados negativos. Então, é uma pessoa muito mais pessimista, né? Que não consegue olhar as coisas boas que ela tem. Fica numa preocupação porque acha que a qualquer momento vai ser desmascarado, né? Por isso que a síndrome do impostor é sempre uma máscara, né? Então, o símbolo. Então... a qualquer momento vão ver que eu sou uma fraude, vão ver que realmente eu não fiz direito. Nossa. Eu só consegui entregar aquele relatório porque o fulano me ajudou, né? Então, não consegue adequar, né, internalizar essas qualidades, isso tudo. Então, tem muita gente que, igual eu falei, tem promoções, premiações, enfim, e tem a síndrome do impostor. E isso você resolve na terapia também. Mas é a pessoa que procura ou, por exemplo, um gestor identifica que a pessoa está com uma dificuldade, ele fala procure ajuda? As duas coisas. É o que eu falo, né? É muito importante, e tanto na escola quanto na empresa, né? Não é que os gestores, os professores vão dar um diagnóstico, né? É responsabilidade de vocês. Mas é interessante ter um mínimo de conhecimento de vocês perceberem. Aquelas pessoas que são diferentes, ok, e realmente aquelas pessoas que precisam de ajuda. Então, a escola, por exemplo. Tem professora que fala assim, não para na cadeira, não fica quieto, provavelmente tem TDAH, né? Então, assim, o que é uma patologia e o que é uma criança só agitada, uma criança que tem aquela personalidade, mas tá tudo bem. O empresarial da mesma forma, cada um vai ter o seu jeito, né? Mas o que foge desse jeito? Por exemplo, a timidez. Não tem nenhum problema você ser tímido, mas se você for apresentar alguma coisa no trabalho, essa timidez não pode atrapalhar. Se você for negociar com o cliente, isso não pode atrapalhar. Então, a partir do momento que me atrapalha, que me prejudica, que me causa angústia, aí a gente entra na patologia. Igual a gente fala, ansiedade todo mundo vai ter, depressão todo mundo vai ter, pessimista a gente às vezes vai ficar, mas até que ponto isso me prejudica? Então, o que a gente vê, né, de funcionários, de colaboradores, são essas. Eu sempre vejo pessoas que quando procuram um psicólogo, um psiquiatra, principalmente psicólogo, quando já tá com alguma coisa assim, né, ou uma ansiedade, uma crise de pânico. Tem pacientes que procuram para prevenir?
antes que isso chegue a ficar uma coisa muito grave, eles... Não, quero prevenir, não quero que chegar num grau alto. Você tem pacientes que se preocupam com isso? Tenho. Na verdade, esse deveria ser o certo. É o certo, né? Por isso que... Igual a gente faz exames preventivos Sim. todo ano, né, que a gente recomenda, a terapia deveria ser preventiva. Então, a gente tem, mas é uma minoria de crianças, de adultos que vêm, não tem nenhuma questão aparente, vem porque quer trabalhar emocional, quer cuidar dessa parte emocional, para evitar futuros agravamentos. E como aí, você nesse falou. caso, de quanto em quanto tempo seria recomendável para a pessoa ir, tipo, uma vez por mês? Do preventivo, Do né? preventivo. Depende muito, pelo menos eu sou uma profissional bem flexível, tá? Até se algum psicólogo estiver vendo isso, pode ser que não concorde comigo. Assim, a gente trabalha sempre em sessões semanais, né? É isso que a gente recomenda. Primeiro a gente faz semanal só para vocês entenderem como funciona. A gente faz semanal e conforme o paciente vai melhorando, a gente vai espaçando porque a gente almeja uma alta. Então, a gente vai treinando a pessoa ficando sozinha, aquele paciente ficando sozinho até o momento que ele tenha alta. Mas, o que eu vejo muito na clínica? Às vezes, a dinâmica do meu paciente não é semanal. Às vezes, é quinzenal. Então, por um começo de tratamento, é sempre importante ou semanal ou quinzenal. Quando o paciente já está bem, né, já está resolvendo sozinho, a gente aumenta. Num caso de prevenção, eu acho que vai depender mais da dinâmica da pessoa, já que não tem nenhum problema, nada que está angustiando gravemente, acho que é importante o psicólogo e ele, né, pensar assim, acho que eu funciono toda semana, não funciona, acho que a cada 15 dias fica bom. Eu tenho pacientes, por exemplo, que eu já dei alta, mas não quis ficar sem terapia, e vem semanal, vem mensal, só para manter uma boa saúde emocional. Eu sei que Né? você, lá no consultório, tem o seu método, né, de tratamento, mas quando você fala em terapia, para quem nunca foi, para quem tá em casa e às vezes fica naquele medo, será que eu marco, será que eu não marco, será que eu vou, será que eu não vou? O que você poderia falar para essa pessoa? O que acontece dentro de uma sessão de terapia que, claro, não abrindo o seu método, né, mas assim, no modo geral, para a pessoa de casa ficar mais tranquila e tomar essa coragem de ir numa consulta? Isso é algo que eu falo logo na primeira sessão, né? Que eu gosto de explicar, ainda mais para quem nunca fez e realmente fica perdido, né? Do procuro, não procuro. Eu acho que é pensar assim, como a gente falou no comecinho. É perceber que precisa de ajuda. A terapia, ela vem como uma ajuda, como um suporte. A decisão é do paciente. Por isso que tem gente que fala assim, mas a psicóloga não me fala nada, ela não fala o que eu tenho que fazer. A gente não vai falar o que você faz ou não. A gente vai te ajudar a pensar nas melhores maneiras, em visões diferentes e expandir a mente para você tomar suas decisões. Mas é o paciente que sabe. Então, é sempre no sentido de ajuda, né? De a gente estar ajudando todos os âmbitos, a gente consegue ajudar tudo. É um ambiente também sem críticas, porque as pessoas vêm com esse ar muito assim, eu falei pro fulano, me criticou, o outro me julgou. Não, a gente não tá lá para criticar, a gente tá lá para entender, né, para ver o que acontece e a gente tentar ver a melhor solução, né? A gente sempre promove um ambiente acolhedor, aconchegante, o sigilo, né? Então, tudo que você fala pro psicólogo, ninguém sabe. Se você quiser sair da sessão e contar, ok. Mas da nossa parte, a gente não pode contar, é um sigilo ético. Claro que tem algumas exceções, né? Então, por exemplo, se eu for numa audiência, um juiz, aquela parte eu vou precisar abrir porque faz parte de um processo. Ou se o meu paciente corre risco ou alguma outra pessoa. Aí eu preciso avisar alguém, aí eu preciso, não ligar para a polícia, mas assim, eu preciso avisar algum familiar, algum responsável para poder ajudar. Tirando isso, a gente mantém um sigilo. Então, as pessoas, quando vão, elas ficam muito confortáveis, porque sabe que pode se abrir, que pode ser ela mesma, né? Como a gente falou, é um momento de escuta, né? A gente fala, pelo menos eu sou uma profissional que eu gosto do diálogo, da conversa, mas é um momento, como vocês falaram, que eu vou estar te ouvindo, prestando atenção, sem celular, sem nada, eu vou estar te olhando, né? Te acolhendo. Então, a terapia, como eu falei, não só ajuda em todos os sentidos, mas também é esse momento de acolhimento. E na sua clínica, quais especialidades você tem? Tá, a gente tem psicoterapia, neuropsicologia, psicopedagogia, nutrição, fono, acompanhamento escolar e serviço estético. Nossa, que legal, bem completa a clínica. E aí o serviço estético eu gosto de explicar, porque tem gente que fala, o que tem a ver, né? E quando eu pensei no serviço estético, eu falei, meu Deus, será que eu vou fugir da linha? Mas a gente tem muitos pacientes, por exemplo, que precisa cuidar da autoestima, faz a limpeza de pele.
que tá estressado, tenso, com o corpo dolorido, vai para massagem relaxante. Galera que trabalha autoestima, corpo, aceitação, vai para drenagem. Então eu tentei juntar serviços que a gente não perdesse o foco da saúde emocional, mas que se complementam para a gente olhar o paciente como um todo. E potencializar seu tratamento, né? Isso, o único lugar que ele conseguisse trabalhar todas as visões. E onde fica a sua clínica? Na Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Aqui bem pertinho de nós. Bem pertinho. Ah, bacana. Bem pertinho. Não, e é fácil acesso e é interessante você ter tudo integrado, né? Eu lembro quando eu fazia terapia, eu ia fazer a acupuntura num lugar, a terapia em outro, aí era muito longe um lugar do outro. Às vezes eu tinha que escolher mesmo o que eu ia fazer por conta de tempo. Então, você tendo tudo num lugar só facilita bastante, né? Sim, e como eu venho do hospital, eu vim muito enraizada essa ideia de equipe multi, né? Então, quando a gente consegue atender o mesmo paciente em várias especialidades, a gente consegue discutir o caso. Mesmo que a gente tenha linhas, especialidades diferentes, a gente consegue, por exemplo, a Nutri. Ó, ele não tá comendo por conta disso. Ah, então, mas ele não come porque ele tem isso emocional. Isso é legal. Então, é legal essa troca, porque a gente consegue pegar o paciente de todas as visões. Que né? bacana. É. E falando um pouquinho do seu livro, explica um pouquinho como que surgiu a ideia do livro. Tá, na verdade, eu participei, né? Eu trabalhava, né, no Einstein na época. E a coordenadora que sugeriu, né, essa oportunidade. Então, cada um contribuiu um pouquinho com a sua especialidade, com o seu trabalho. O meu capítulo foi sobre a pediatria, que é onde eu trabalhava, né, na UTI e na internação. E aí eu contei um pouquinho de como é que funciona as crianças internadas, como é que esse processo de adoecimento. O meu TCC na faculdade também foi sobre isso, a importância do paciente ter o diagnóstico, de participar do processo. Igual eu falei, mesmo sendo uma criancinha, ela entende, a gente precisa conversar, a gente precisa incluir ela na vida dela, né? Então, o livro, ele vai abordar, é bem legal para quem quer ir para essa área hospitalar, que é uma área super interessante, como é que é o trabalho mesmo do psicólogo. Né? Então, acho que hoje não só melhorou a psicologia, como a gente está conseguindo ser inserido em vários campos, na escola, no organizacional, no hospital, no jurídico, né? Então, foi um resumão do papel, do nosso papel lá dentro. Bacana, a gente vai colocar depois aqui na descrição do vídeo para as pessoas procurarem. E eu acredito que essa parte hospitalar é bem diferente, né, do consultório. Você lida por quê? Mais emergências ou os casos são realmente diferentes? Na verdade, assim, o meu papel em si, igual eu falei, o meu objetivo, a terapia em si é igual. O que muda? Quando o paciente ele vai para a clínica, ele tá só com uma questão emocional. Geralmente ele não tá doente. Ele até pode ter uma questão ou outra, mas ele tá saudável, né? Quando o psicólogo vai para dentro do hospital, a gente tem que lidar com questões emocionais mais uma questão física. Um infarto, uma doença, né? Então, a gente tem essas duas vertentes para trabalhar. Então, o psicólogo no hospital, ele precisa saber não só a parte do psicologia, né, da terapia, mas ele precisa saber também um pouco de medicina, que eu falo. Porque, assim, eu preciso saber que medicação que ele está tomando, quais são os efeitos, por que ele está nessa posição, será que eu posso movimentar, será que não? Né? Então, a gente entender um pouco dessa parte orgânica. Eu acho que é mais puxado o psicólogo hospitalar do que da clínica, porque você vai lidar com intercorrências também orgânicas, você tem a família lá, que você também vai atender, não é só o paciente, porque na clínica, você chama o paciente se cabe, o familiar se cabe ou não. No hospital, você acaba atendendo todo mundo junto. Você não tem uma organização de agenda, às vezes você fala, amanhã eu vou vir, tá? 3 horas, aí você chega e tá tomando banho, aí vai fazer um exame, ou morreu, ou teve alta. Então, você não tem vínculo, que foi uma das coisas que me fez ir para a clínica, porque às vezes eu pensei, putz, amanhã eu vou lá atender um paciente, eu vou fazer isso. Toda uma programação, chegou lá. Aí teve alta. Ninguém sabia, acabou dando alta. Então, é aquele atendimento... O trabalho não tem continuidade. Não, só quando é um caso, mas assim, que a pessoa fica muito tempo internada, ambulatório, né, que a gente consegue fazer um pouquinho mais. Mas o psicólogo é aquele momento que você tem que fazer o que você conseguir. E você atende em qualquer lugar. Não tem uma salinha específica. Isso é bem desafiador, né? Que eu levo. Então, no Nossa. quarto, na enfermaria, na UTI, no corredor. Onde o paciente estiver, a gente atende. Então, tem muitos profissionais que não vão por essa área porque gostam da clínica. É que tudo desafiador. organizadinho, no silêncio. É bem desafiador. Mas é um trabalho muito bom. Muito bom e importante. Meu pai teve câncer há um tempo atrás.
E quando você mergulha nesse ambiente, né, hospitalar, meu pai, graças a Deus, hoje está bem, está curado, mas isso é um baque que a família tem, né? Então, quando você falou que a família tem acesso a psicólogo, isso é importante porque muitas vezes a família ela tem que estar bem para passar segurança e força para o paciente, né? Você não pode demonstrar em momento nenhum fraqueza. E você está lidando ali com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, então são pessoas muito próximas. Então, o trabalho que você fez, né, e outros profissionais fazem assim, é sensacional. Sim, é lidar com o Parabéns. sofrimento, né? Obrigado com essa dúvida, né? Com o incerto. As pessoas, às vezes, que não tiveram um caso desse na família, ou, né, que graças a Deus não passaram por isso, não tem ideia do que é, né? Eu acho que são reações que só passando lá, sentindo lá, que você consegue explicar, né? Exatamente. É bem pesado. E eu sempre aconselho, assim, se você tá passando por algum momento, igual você, né, com um familiar, peça a ajuda da terapia, né? Porque, às vezes... hoje ainda também é uma coisa que está em evolução, né? Hoje a gente não tem tantos psicólogos para todos os pacientes. Às vezes, sei lá, é um psicólogo para 300, então a gente não vai conseguir atender todo mundo. A gente a gente fala que é busca ativa. Tá muito tempo, a idade, o grau, a doença, e a gente vai nesses, né? Mas tem a equipe de psicologia, então se você tá passando por alguma dificuldade e tá no hospital, solicita a equipe de psicologia. Acho que é importante. Quando tem a solicitação, a gente atende. É que a gente não consegue atender todo mundo, né? Muita gente. Mas se você pede, geralmente o psicólogo vai, conversa. O que é mais desafiador nessa profissão? Eu acho que é lidar com essas imprevisibilidades, assim, sabe? De não saber o que vai acontecer. Tem a família também que às vezes dá um trabalho, obviamente, por estar passando por essa dificuldade, né? Quando você acostuma a atender, igual eu falei, nesses imprevistos, é fácil, né? Dá pra você se virar. Mas eu acho que, assim, é a gravidade de você estar no hospital, de você com mortes. Uma vez eu atendi um paciente que ele infartou na minha frente, e eu fui tirada, assim, no solavanco pela equipe, fui jogada pra trás para eles poderem ressuscitar, e aí eu fiquei em choque nesse dia, porque eu não sabia o que estava acontecendo, e o paciente, né? A gente só estava conversando. Então, assim, é ter essa estrutura para lidar com perdas, né? Por mais que a gente aprenda na faculdade a ter um distanciamento, mas é muito difícil. É um ser humano do outro lado, né? A gente se apega, né? A gente se Você apega. fica com vínculo, não tem jeito, né? Não, ainda mais que você vira um suporte, né? A pessoa conta com você, igual na clínica. Quando eu tenho que desmarcar, mas eu tava esperando essa sessão, mas não sei o quê. Então, assim, a gente vira um suporte para aquela pessoa, então é muito difícil. E como que é isso para a sociedade? Eu falo porque, geralmente, quando você tem um médico na família, nossa, quando tem encontro de família, todo mundo quer se consultar com o médico. Se você é contador, nossa, imposto de renda, nossa, eu tô com um problema na empresa. E no seu caso, que é psicóloga, quando as pessoas te encontram, já vem com algum, ainda bem que você tá aqui, preciso te contar Geralmente acontece isso? Não sei. Tem duas coisas que acontecem. Primeiro, tem uma galera que ridiculariza. Ainda tem? Tem, com preconceito, que dá risada, né? Ou tem uma galera que fala assim, ela é psicóloga, todo mundo se comporta, senta direito que ela tá analisando, né? Então tem ainda esse preconceito. A gente não analisa 24 horas, porque a gente descansa também. Eu vou pra festa sendo a Natália, não a psicóloga da clínica, né? Então as pessoas, elas têm essa dificuldade de achar Você que tem a vida social, né? Por mais que o meu olhar sobre as pessoas é diferente, porque você fica num treino, mas eu não vou ficar analisando 24 horas. O Vitor me deu a mão, então provavelmente... Não, sei lá, ele me deu a mão, me cumprimentou, né? Então as pessoas, elas têm essa dificuldade e vêm querer que eu fale já uma solução com 10 minutos de conversa. Quando você falar, então, porque minha mãe... O que você acha? Tipo, aí você fala, eu não sou vidente. Não sei, eu preciso analisar, são várias sessões. Claro que de bate-pronto você tem uma hipótese do que pode ser, mas assim, não conheço a pessoa, né? Então tem muitas pessoas que confundem, que acham que assim, 1, 2, 3 eu já consigo analisar assim profundamente. E agora falando sobre prevenção, vamos falar no ambiente geral, assim, em casa. Como que as pessoas hoje se previnem com relação à saúde mental para que não tenham distúrbios, né? Que elas saibam identificar que, aqui alguma coisa está começando a dar errado. O que ela pode fazer para prevenir ou para cuidar da sua saúde mental? Tá, eu acho que é um cuidado como um todo, porque tá tudo interligado, na minha visão, né? Então, como eu falo, cuidado físico, né? Médicos, enfim, fazer tratamentos, eu acho que é importante. Eu tenho muitos pacientes que, assim,
Já não vão no médico quando tá mal. Para prevenção, então, igual mulheres. Eu já atendi mulheres, assim, 5 anos que não vai no ginecologista. Falei, não, gente. Ah, mas eu não tenho nenhum parceiro. Falei, não interessa, né? Vocês precisam ir, porque, por exemplo, o hormônio muda, o humor muda também, né? Então, acho que ter essa prevenção médica, que é importante, porque tem muitas doenças que estão relacionadas ao emocional e até tem causas, né, emocionais. A alimentação, por mais que seja clichê, é importante ter uma alimentação saudável. Eu já tive muitos pacientes com sintomas depressivos que eu suspeitei dessa depressão e quando eu pedi para passar no médico, pedi um hemograma, tava com vitaminas e proteínas tudo baixo. E aí pode se assemelhar a uma depressão, alguma outra coisa. Então, é importante ter uma boa alimentação. O exercício físico também não é clichê, é muito importante, não só para essa questão de qualidade de vida, de sedentarismo, mas assim, ansiedade, depressão, a gente sempre recomenda atividade física, né? Então, para uma pessoa que é depressiva, atividade física vai dar motivação, vai fazer aquele corpo movimentar e distrair a cabeça, como um ansioso vai poder relaxar, eliminar aquela tensão na atividade física. Qual seja, tá? Não tem uma específica, né? O hobby é importante, como a gente falou, né? A gente não se dá o luxo de descansar, fazer de o que não gosta, fazer né? nada, né? A gente vê muitas crianças que não sabem fazer nada, né? Que tem 500 atividades e celular e videogame, então é importante a gente ter momentos de lazer, momentos de descanso, como sono também. É muito importante, claro, vai ter dias ou outro, mas assim, na maioria a gente precisa dormir bem, a gente precisa ter uma higiene, né, do sono, é muito importante. Cuidar dessa parte dos relacionamentos, que é importante, né? Hoje a gente tem muitas dificuldades, às vezes, de falar, de se relacionar, de se comunicar. Então, a gente precisa construir, que eu falo, né? O relacionamento é igual uma plantinha. Todo dia você tem que regar, todo dia você tem que cuidar. Se tem algum problema, precisa resolver. E aí, relacionamentos como um todo, tá? Profissional, social, familiar, amoroso. Então, o relacionamento também é algo importante. A terapia em si, que daí vem para a parte emocional, mas eu acho que assim, se a pessoa já na semana, no mês, enfim, por dia, para analisar como é que foi meu dia, por que eu tô passando por isso, o que eu posso resolver, ter essa análise, pessoal, isso já melhora muito, porque às vezes as pessoas nem pensam, né, só vai sobrevivendo. E eu falo da espiritualidade, por mais que o psicólogo não pode falar de religião, não posso falar Deus vai te ajudar, vai dar tudo certo. Mas a gente incentiva o paciente a crer em alguma coisa, né? A ter fé, a acreditar como algo de otimismo, né? Que vai ajudar nesse como um todo. Então, se a gente conseguir equilibrar bem ou mal todos esses pratinhos, a gente consegue ter uma vida mais saudável. Maravilha. E no trabalho, que estratégias que as pessoas podem adotar, tanto os gestores quanto os colaboradores, para fomentar a saúde mental no trabalho de uma forma equilibrada, né? Que a gente sabe que hoje, como a gente falou no começo, né? As demandas são muitas, as cobranças, a cobrança é maior, né? Tudo está incerto no mundo, né? Então a gente fica, será que eu vou estar aqui hoje? Será que amanhã... E por todos os lados, né? E a gente é bombardeado, né? Como que a gente pode, no ambiente de trabalho, criar esse ambiente propício aí para uma saúde mental saudável? Tá. Eu acho que assim, os gestores eu acho que podem aceitar mais essa questão da saúde emocional. Eu vejo ainda muitas empresas que não acreditam que o emocional pode prejudicar como um todo a empresa, o funcionário, a produtividade. Então, acho que assim, ele aderir isso. Inclusive, até quando a gente dá atestado, tem empresa que não quer aceitar. Às vezes fez uma sessão de emergência, teve uma crise, a gente consegue atestar. Então é importante que eles consigam colocar, da mesma importância que tem a doença física, também tem a emocional. Propor talvez esses bate-papos, sejam palestras, sejam rodas de conversa, seja abraçar algumas campanhas. Então, como eu fiz mês passado, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, né? Mas não só assim, vamos vir de rosa hoje e é isso, né? Não, promover... Tira uma foto, posta e já era, né? Isso, essa é a nossa contribuição. Não, mas assim, propor eventos, não tô falando nada de investimentos, assim, coisas simples que vão dar uma qualidade para o funcionário, né? Então, rodas de conversa, próprios atendimentos, igual eu falei para vocês, eu tenho parcerias com empresas, com descontos, que isso já ajuda bastante, né? Encontros, então isso é muito importante nesse sentido.
E aí tentar ver a qualidade de vida, né? Então, o sistema híbrido ajuda bastante, né? Como são as cobranças, como são os prazos, isso também é importante, né? Então, dá para cada empresa ver o que dá para fazer. O que dá para adequar dentro da sua realidade. Isso, e aí conseguir proporcionar pro funcionário, porque assim, hoje a empresa, o que eu vejo que mudou, né? Não é só o dinheiro, não vou ser hipócrita de falar que o dinheiro não é importante, ele é. Sim. Mas hoje pro colaborador, a empresa, o emprego, a carreira, faz parte de nós, da nossa vida, dos nossos objetivos. Então, eu vejo muitos pacientes que quando a área profissional não está bem, parece que tudo não anda bem. Sim, tem um desequilíbrio grande, né? Sim, profissional e amoroso. Também a parte amorosa, relacionamento amoroso também é algo que desestrutura bastante gente. Né? Então, assim, precisa propor mais qualidade de vida, né? Eu sei que tem metas e objetivos, ok, mas como é que ele vai chegar nisso, né? Como é que vai ser esse processo? Acho que se tiver essas políticas já ajuda bastante e previne, né? Acho que esse é o mais importante. Muito bacana. Eu acho que, assim, essa questão da prevenção, né, dos colaboradores, eu acho que da saúde mental é extremamente importante. Tinha outras empresas que eu trabalhei, multinacionais, acho que de todas que eu trabalhei, uma só que tinha um psicólogo dentro, psicólogo e nutricionista. Olha que legal. Porque já tinha dentro ali o dia inteiro para poder ter uma escala ali para as pessoas serem atendidas, né? Então, eles viam isso como um fator importante para que, né, diminuísse o turnover e também que as pessoas diminuísse a recorrência de médicos, né? Porque teve uma época que aumentou muito as pessoas indo para o médico e começou a se relatar muitas questões emocionais. Isso em 2013, né? Olha tanto tempo, né? Então não se falava tanto em saúde mental, mas eu já tinha essa preocupação porque vinha de fora, né? Como era a multinacional lá nos Estados Unidos, eu já tinha essa cultura. Então trouxe para cá. Então eu acredito que ainda falta para empresas menores, acho que tem a questão financeira, né? Que acaba impactando. Mas também de como que essa relação ela pode ser construída. Eu lembro que quando foi implementado, ficou uma cultura assim, se eu for falar para o psicólogo, eles vão falar para o meu chefe que eu estou com problema com ele, ou que eu estou com problema com a empresa, ou que eu não estou bem, ou que eu estou depressivo. Então, acho que ainda você deve esbarrar ainda, né, com essas questões. O funcionário chega lá e fala, pera, mas você vai falar pro meu chefe que eu não tô bem? Ou se o funcionário admitir que ele não tá bem emocionalmente, a empresa fala, peraí, esse cara, não posso ficar muito tempo com ele que ele vai dar problema. Sim. Então, como que, no seu ponto de vista, as empresas, os colaboradores podem se abrir mais para esse universo? Tá. Eu acho que, assim, como eu falei, né, do que poderia melhorar, acho que só aceitando, né, que vai ter questões, que o paciente tem uma dificuldade, mas às vezes são dificuldades que não vai, teoricamente, prejudicar o trabalho, né? Então, por exemplo, o paciente que tem ansiedade, ele pode trabalhar, vamos dizer, normal, ele pode cumprir, né? Ele só vai ter alguns momentos, algumas dificuldades ao longo do caminho. Então, acho que quando a empresa, ela coloca que, assim, o emocional, ela não vem aqui para taxar, né, ou para discriminar, ou para falar, esse funcionário, acho que então, mais ou menos, igual você falou, não sei se eu posso confiar, porque vai que ele tem uma crise, não, né, se eu proporcionar, né, esse cuidado, esse acolhimento, essa troca, e tirar esse risco, porque isso que você falou acontece bastante, ninguém pode saber, tem gente que paga em dinheiro, para ninguém saber no cartão de crédito, imposto de renda, ou às vezes os companheiros não sabem. Tem muita gente que vem no sigilo, minha esposa não sabe, meu marido não sabe que eu tô aqui, eu falei que eu tava sei lá onde. Né? E paga no dinheiro. Por vergonha, ou por não ter aquela crítica, né? O julgamento. Então, não tem só empresas que escondem. Então, acho que quando a empresa é muito aberta, no sentido assim, poxa, legal, é importante você se cuidar. Porque as pessoas, eu não sei onde surgiu isso, que o emocional é um anexo. É igual, é o mesmo corpo. Da forma que você cuida do dente, da saúde orgânica, tem um emocional também. É o que a gente brinca. Você toma remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, para dor no pé. Qual que é o problema de tomar para emocional se é o mesmo corpo, a mesma saúde? Né? Então, acho que se as empresas conseguissem normalizar isso, ficaria melhor a procura de ajuda e não teria, igual você falou, tantas faltas, queda de produtividade. Então, tem pessoas que não admitem ou ficam com esse medo e aí vem escondido. Assim. Faz no carro, a sessão, às vezes quer fazer online. Vários pacientes já fez em praça, carro, shopping, banheiro. Como que concentra, gente? Ali, como que...
Meu Deus. E às vezes tem que ficar fazendo assim pra luz acender, sabe? Porque a luz do carro apaga, e aí vira e mexe, o paciente fica assim pra poder acender. Meu Deus. Parece surreal, mas eu trouxe essa questão justamente porque eu vi acontecer muitas vezes, né? E teve uma empresa muito grande que eu trabalhei que se negava a olhar para essa parte de saúde mental. Não, se tiver algum problema, tchau. E você via que era assim, descarada, não, que é uma empresa totalmente ligada a metas, né? A resultados. Então, não admito que ninguém esteja bem, né? Emocionalmente. Não, só quero aqui pessoas, máquinas de vendas. E não é assim, né, que funciona. E por isso que eu acho que é importante, e é uma coisa que eu sempre ofereço para as empresas quando eu faço a parceria, não só as palestras, mas um treinamento. Igual eu falei, professores e gestores não vão estar lá para atender e diagnosticar, mas é importante que eles tivessem um olhar para falar, eu acho que não está bem, está passando por alguma coisa, acho que eu vou prestar mais atenção e chamar para conversar, né? Eu vou tentar mudar aqui a minha estratégia. É legal quando tem esse olhar e consegue não só acolher, como você falou, como também encaminhar para uma ajuda. Eu vejo que as pessoas não têm esse conhecimento. Se acontece alguma coisa, não sabe o que fazer. Por exemplo, tem umas escolas perto do consultório que eu tenho parceria. E aí teve uma vez que eu tinha um paciente que ele teve uma crise lá de raiva, de agressividade. Ninguém sabia o que fazer, eles me ligaram. Natália, seu paciente está aqui, a gente não sabe o que fazer, você pode vir aqui? Aí eu fui, acalmei o paciente, dei as instruções. Então, as pessoas às vezes não sabem, né? Acho que é uma área que as pessoas têm medo de lidar, né? Sim. Principalmente no ambiente escolar, né, Vi? Por exemplo, se a pessoa tiver uma crise, eu tô ali, eu não posso pegar no aluno, eu não posso ser invasivo, senão o pai vai cair em cima de mim. Assim, eu nunca esqueço, quando eu comecei a dar aula, tinha uns alunos que falavam, professor, me dá carona, que você passa na rua de casa ali, né? E na ingenuidade, imagina, 19 anos atrás eu estava dando aula, voltei e falei, putz, eu sempre fui muito próximo dos alunos. E aí meu coordenador falou assim, olha, aí eu antes de dar, falei, não, hoje eu não vou dar, mas eu vou falar com o coordenador. Aí eu conversei com o coordenador e ele falou assim, não dê carona. Porque se acontecer qualquer coisa nesse caminho, ou se ele inventar qualquer coisa, a responsabilidade é sua. Então, assim, às vezes a gente, na boa fé, que você quer ajudar, que você quer fazer, só que hoje a gente vive num mundo tão complicado que, por exemplo, que nem o Leandro falou de um aluno, o aluno tá passando mal, você tem que ver cheio de dedos, porque assim, para não sair, olha, ele se aproveitou da situação, ou ele fez tal coisa. Então, assim, você fica ou ele ficou assim por causa do professor, enfim. Entendeu? Você não sabe como agir, você quer ajudar, mas ao mesmo tempo você tem uma sociedade, ou pessoas numa sociedade que te julgam por qualquer coisa. Se você ajuda é porque você ajudou, se você não ajudou é porque também você deixou, foi... Então, é muito difícil a nossa sociedade. Porque o limite ela é bem tênue, assim, né, do que fazer ou não. Por isso que eu acho que é legal ter um mínimo de informação, por exemplo, numa crise de ansiedade. Às vezes não tem mesmo o que fazer. Você tem que acalmar a pessoa. Então, você dá uma água, leva lá fora, fala pra pessoa respirar, você conversar. E tem gente que às vezes vai acudir a pessoa e fica pior, né? Porque a pessoa às vezes tá pior do que quem tá passando mal. O ajudante fica desesperado. Porque as pessoas acham que tem que falar alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso falar. Dá uma lição de moral ali rapidinho. Dá um conselho, né? Enfim, dá uns tapas, tipo, acorda. Sim. Mas assim, não. Às vezes a pessoa só precisa estar com alguém que vai sentir escutar, que seguro, né? Alguém que vai fazer ela relaxar. Então, dá um copo de água. Às vezes, eu tenho pacientes que ficam 50 minutos em silêncio. E eu fico em silêncio. 50 minutos chorando. E eu não consigo intervir. Ou 50 minutos falando que eu não consigo nem perguntar nada, né? Então, a gente não tem essa obrigatoriedade de ter que falar alguma coisa. O estar presente, ela vê que tem pessoas para ajudar, né? Que você tá lá. Porque as pessoas elas se colocam muito nesse sentido de risco. Ainda mais, a gente tá falando de crise de ansiedade, né? Alguns sintomas da crise de ansiedade parece que a pessoa vai morrer. Então, falta o ar, parece que tá infartando, né? E ela se sente sozinha. Então, é legal saber essas dicas, igual vocês falaram do que faz ou do que não faz, para você conseguir dar o melhor suporte. Minimamente ali, né? Até que um profissional haja ali na Isso. O que a gente pensa é assim, se a pessoa faz terapia, na mesma hora você liga para o psicólogo, eu já atendi vários, né? Que outras pessoas de trabalho, de escola me ligaram e eu consegui fazer, né, o suporte. Às vezes chama algum familiar, alguma pessoa que tem vínculo, né? E aí dá dessa ajuda. Agora, assim, se é uma crise muito grave e você não tem tudo, leva sempre para o hospital, é o que eu falo. Né? Na dúvida, leva para o pronto-socorro, que daí... Isso, às vezes só a medicação vai resolver, igual eu falei, a terapia, ela chega até um ponto. Tem um ponto que eu preciso de algo medicamentoso, né? Um calmante, enfim.
Então, sempre na dúvida, a pessoa está muito mal, está fora de si, então leva para o hospital, que daí eles vão dar o suporte com o psiquiatra, às vezes o próprio psicólogo da unidade, nesse sentido. Perfeito. Deixar a doutora tomar mais uma água rapidinho, falar sobre nosso último parceiro, que é a Cell Contabilidade. A Cell é um parceiro que já está conosco já faz 4 anos, presta Desde toda a quando assessoria, começamos, né? desde o primeiro episódio, presta toda a assessoria empresarial contábil aqui para a Turnit. Eles são especialistas em vários ramos, eles estão há mais de 40 anos no mercado, são a contabilidade digital. Então, se você é empresário, está com uma dificuldade abrindo empresa ou não está entendendo ali muitas coisas que estão acontecendo no seu universo, você precisa de uma segunda opinião, entre em contato com a Cell pelo 11 97329 4722 ou entre no Instagram, @acelcontabilidade, e confira todos os conteúdos que eles têm por lá, que são muito bons. E também eles estão com uma novidade agora, o quiz da contabilidade. Vai aparecer um QR Code para vocês aí na tela, que nesse quiz você vai identificar se a sua contabilidade é realmente digital, e se você entende de todo esse universo aí, se você está aderente, se isso está facilitando a sua vida ou não. Então, entra agora no quiz, são 4 perguntinhas apenas. Lá vocês já vão ter essa métrica, se está tudo ok ou não. E lá vai ter um caminho para você seguir para ter o apoio da Cell, se for o caso, tá? Então, esses são os recados. Antes de encerrarmos, eu queria agradecer muito a sua participação. Acho que foi um episódio, né, Vitor, muito esclarecedor. Muito. É algo que a gente tenta buscar falar sempre. A gente sabe que foi falado do Outubro Amarelo, do Setembro Amarelo, no mês passado, mas a saúde mental ela tem que ser falada sempre, que a cada dia surgem mais desafios em todos os ambientes, né? A gente sabe que nossa vida ela é muito atribulada, às vezes a gente não olha para vários aspectos. Acho que a saúde mental é a última que fica ali, né? São poucas pessoas que falam, não, eu preciso olhar, ou quando eu vou olhar, já a coisa já tá muito louca. E às vezes a pessoa tá do seu lado, a pessoa não tá legal, a pessoa tá passando por algum transtorno e ninguém tá vendo. Pois é. As pessoas estão no seu dia a dia, estão olhando, e as pessoas não enxergam que aquela pessoa tá ali gritando que ela tá precisando de ajuda, né? Sim, sim. Então, para encerrar, qual a mensagem final que você daria de uma forma geral com relação à saúde mental, ou o que vier à sua cabeça? Tá. É algo que eu falo para meus pacientes também, e quando eu vou fazer palestras, eu gosto muito de citar. Acho que é importante muita gente se conhecer. Acho que as pessoas, elas não se conhecem, né, fisicamente, emocionalmente, e a partir do momento que a gente se conhece, a gente consegue ver o que a gente precisa de ajuda. Então, assim, dor de cabeça de fome, de sono, de estresse. Por que eu tô com essa dor de cabeça? Por que ultimamente eu ando tão estressado? Né? Então, são perguntinhas, que é aquele momento que eu falei de análise, de autoanálise, que é importante a gente se conhecer, a gente perceber os pontos positivos, os negativos, o que eu posso fazer para melhorar, quais são as minhas limitações, né? Então, eu falo assim, quando a gente se conhece, tudo fica mais fácil, né? Eu sempre indico a terapia para todo mundo, até porque eu faço terapia, né? O psicólogo também faz. Olha, novidade, hein, pessoal? Né? Todo psicólogo precisa fazer Nem todo terapia. mundo sabia disso, Desde hein? a faculdade a gente precisa fazer pra gente estar bem, para atender o outro, né? Então a nossa saúde precisa estar em dia. Então acho que assim, indicar a terapia no sentido de autocuidado. De novo, a gente às vezes não se cuida, né? Igual a gente falou, às vezes fica com fome, às vezes não dorme, né? Às vezes a gente não tem um descanso. Então o quanto a gente também precisa se cuidar, e a terapia entra nesse autocuidado, né? Então acho que é importante assim a gente dar esse valor, né, pro emocional, não deixar chegar no limite, não que a gente não vá ajudar, mas assim, vá na prevenção, né, procure ajuda nesse sentido, não tenha preconceito, igual você falou, às vezes alguém tá passando por uma dificuldade, então é importante a gente observar, né? Então acho que assim, se a gente conseguir pegar tudo que a gente falou um pouquinho, né, e conseguir colocar em prática, acho que fica uma boa dica, né, uma grande sugestão aí para todo mundo. Perfeito. A gente vai colocar aqui agora as redes sociais da clínica. Então, que você tiver aqui na Zona Norte, São Paulo, que queira realmente, né, consultar, ou se você é uma empresa e queira fazer uma parceria. Isso seria bem bacana. É interessante, né? Porque é um movimento que vai
só tende a agregar, né? A gente vai fazendo o movimento para que as pessoas tenham mais qualidade de vida, né? Que eu acho que é o mais importante. A hoje em gente dia. está aqui para ajudar, né? É o que eu falo para as escolas e empresas. Eu não tô lá para criticar ou para falar que isso está errado, não. É para eu complementar, para a empresa crescer, para as pessoas estarem bem, para a escola conseguir evoluir. A ideia é esse sentido de troca. Então é muito importante quando a gente se ajuda nessa rede de apoio. Perfeito. Né? Eu queria fazer uma última pergunta, agora você falando que você faz atendimento em escolas e em ambientes. Eu já ouvi de alguns profissionais que, de repente, por exemplo, um casal, não é legal os dois passarem com o mesmo psicólogo. Isso é um mito? É verdade? Como que você encara isso? Pode, por exemplo, no ambiente empresarial, colaborador, funcionário, todo mundo passar com o mesmo psicólogo? Isso te facilita ou não? Tá. Depende da linha que o psicólogo segue. Tem linhas que não concordam, que pede para separar, e tem linha que autoriza, tá? E em questão do profissional, a gente consegue separar. A gente ouve as mesmas histórias, com visões diferentes. Às vezes a história facilita, fica né? totalmente diferente, mas às vezes é interessante pra gente, porque a gente consegue ver todos os lados, né? Porque assim, o nosso papel, até fazendo um parênteses, não é descobrir se é mentira ou não, não. Mas é interessante ver outros pontos de vista, né? Então, às vezes isso ajuda, mas a gente deixa para os pacientes decidirem. Então, tem pacientes que não se importam. Ah, não, tudo bem se atender, tá fulano, esse que eu conheço. Às vezes indica, né, o mesmo psicólogo, então não tem nenhum problema. Agora, tem pacientes que se incomodam, né? Não, mas você vai atender ele, aí você vai escolher o lado dele, não o meu. Então, assim, se a gente vê que tem algum ruído ou que as histórias vão interferir muito, aí a gente pede para ter outro profissional. Por isso que lá na clínica eu tenho mais um monte de psicóloga para a gente conseguir separar. Então, vai mais da linha, vai mais do paciente. Por exemplo, no hospital, às vezes, igual eu falei, não tem psicólogo para todo mundo. Imagina para os familiares. Então, às vezes, você atende o paciente, atende o familiar, vai atender o médico que está atendendo aquele caso. Às vezes, é um só para todo mundo. Então, vai depender muito de quem você está procurando. Legal, né? Perfeito. Então, as redes da doutora Natália estão aqui, também da clínica. Então, muito obrigado aí pela participação. Prazer recebê-la aqui, obrigado. Não, eu que agradeço. E parabéns pela iniciativa de vocês conseguirem trazer também. Como eu falei, às vezes é difícil levar. Então, quando vocês me fizeram o convite, eu fiquei muito feliz de vocês trazerem. E nós queremos implementar aqui na Ternit, né? Nós somos uma empresa pequena, né? Então, estamos na busca de implementar processos, né, Vitor? De qualidade de vida, de outras iniciativas que a gente entende que é uma construção, né? Sim. E nós somos uma unidade. Então, tem várias caixinhas ali que precisam ser trabalhadas, tanto físico, mental, né? Eu acho que o que mais me motivou a ter uma empresa, ser empresário, é você poder tratar o colaborador ou a pessoa como realmente uma pessoa diferenciada. Porque em muitos lugares, você não atendeu isso, você é demitido e tchau. Você é um número, ninguém é substituível. Né? Então, assim, e a gente tenta numa outra linha, claro que acaba sendo muito doloroso, né? Porque quando você está numa visão mesmo que você é gestor, que você trabalha para alguém, você tem uma responsabilidade, mas quando você tem a sua empresa, isso, né, a doutora pode falar, isso vai a 3, 4 vezes mais, é muito difícil, mas a gente tem esse propósito mesmo da gente olhar para esse lado, né? Tanto que uma das coisas que é incentivar os colaboradores e os empresários a praticar esporte, né, Leandro? Né? Então, uma hora vai, né? Mas eu sou apaixonado por esporte, né? Então, eu falo por mim. Quando a gente montou a empresa, eu fiquei acho que uns 2 anos sem treinar, sem fazer nada. E foi, assim, os piores tempos que eu passei. E agora tem uns 2 meses que eu voltei, vou pra academia todo dia, faço vôlei de areia 3 vezes na semana. Então, assim, eu intercalo, assim, sábado, domingo, que nem ontem não fui na academia de manhã, mas eu fui jogar à noite, eu vou jogar de noite. Então, assim, eu gosto e isso me facilita muito bem. Eu falei, se eu não for lá dar um tapa na bola, eu vou dar um tapa na cara de alguém na rua. Eu falei, então, brincadeira. Mas isso alivia, realmente alivia, a gente brinca. Eu falo que é o momento que eu consigo desligar da empresa, porque às vezes, final de semana, sábado, domingo, feriado, à noite, você não consegue. Você sonha e tem pesadelo. E lá, quando você faz algo que você gosta realmente, e até mesmo academia, que assim, musculação não é uma coisa que eu gosto tanto, mas eu não penso aqui.
Ou até, às vezes eu tô até trabalhando, mandando coisa, respondendo o cliente, mas é uma outra visão. Parece que você não tá naquele imerso, naquele ambiente, né? Parece que você tá... Mas na equipe a gente tem 2 jogadores de basquete. Tem um os líder 2 jogadores de basquete. time, Olha, muito bem. Tem o Luquinhas também que faz academia, só a Gisele que a gente... O Leandro e a né? Gisele a gente tem que trabalhar. Mas um dia vai. Sem contar que tem uma questão química também de cérebro, de liberação de várias substâncias, então ajuda como um todo, né? E é o que eu falo, a gente precisa se organizar. Por mais que a gente tenha uma vida corrida, a gente precisa fazer tudo dar tempo. Né? Então, nem que for uma vez, sabe? Assim, um esporte que vai otimizar o seu tempo, em um lugar que vai otimizar o seu tempo. Então, é importante a gente também botar uma olhar. esteira no escritório, é mais fácil. Eu falo pra ele fala, como é que você acorda às 5h30 da manhã pra academia? Mas eu já falei, pensei nisso, colocar o computador na esteira. Eu acho que eu ia passar o dia na esteira. Pronto, então, já Você facilita. sabe que tem uns gatilhos, por exemplo, que ele pergunta, você acorda às 5h30 da manhã e acorda animado, vai pra academia e tal. Eu acordo com música todos os dias. Então, assim, é uma coisa que eu descobri que eu acordava muito mal-humorado. Barulho de celular, assim, despertador, alguém me chamar, me acordar, eu tenho pavor disso. Então, o que eu coloco? Sempre 15, 20 minutos antes de eu acordar, eu já começo com o meu relógio a despertar com música, aí eu venho... Uma boa estratégia. Porque eu não consigo... Tem gente que acorda e já dá um pulo eu da pulo. cama. Eu não consigo. Meu marido, gente, quando eu abro Eu os vou olhos, aos já tá de pouquinhos, pé. assim, ó. O relógio faz tudo, já Sim. tô em pé, já... Tanto que meu relógio começa às 5h30 pra levantar 10 para 6. Então, assim, eu vou indo. Imagina se eu fizer isso, eu durmo de volta. Consigo. Mas cada um é legal que cada um tem um jeito, né? Mas o importante é se adaptar, né? Por isso que eu falei do alguma coisa. autoconhecimento. É importante você saber o que funciona. Porque por mais que eu possa dar sugestões, como a gente pergunta, mas assim, é importante você saber o que funciona. Sim. E aí você ir se adequando. E é um detalhe, porque assim, isso faz com que você não acorde mal-humorado. É difícil, é raro eu acordar com mau humor, raro. Ai, E mudou muito, porque na adolescência, nossa, já acordava com aquela cara amarrada. Né? Na chato. faculdade já, mesmo depois que passou. Porque ó, eu descobri que era o barulho do despertador que me incomodava. Mas até eu descobrir que era isso, você vê muito que... bom. Uma dica aí. Não, Vamos uma dica. usar a sua estratégia aí. Mas obrigado mais uma vez, viu, Obrigado, Natália? doutora Natália. Agradeço. E espero que vocês tenham gostado. Já aproveito para curtir, compartilhar, seguir a doutora Natália nas redes Com sociais. E comente aqui o que mais você gostou do episódio. Dúvidas, Se ficou né? alguma Dúvidas. dúvida, já pode continuar a conversa. Depois nós teremos os Reels em colaboração com a doutora Natália no Instagram. Então dá para vocês comentarem e fazer mais perguntas lá. A gente começa o assunto de uma outra Isso, forma. Né, com amor? certeza. Muito Gente, obrigado. obrigada. E nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.